Segurança, cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Com a Western Union, não importa se você está em casa ou no trabalho. É simples e fácil enviar dinheiro online para o exterior. Baixe o aplicativo da Western Union ou acesse o site wu.com e transfira para contas bancárias ao redor do mundo ou para retirada em dinheiro em uma loja. Band News FM em toda onda. Além de sintonizar a rádio mais veloz no seu dial, você pode ouvir a Band News FM na internet, enquanto navega, no computador, no seu smartphone ou em outra plataforma da web. 24 horas por dia, em qualquer lugar. Basta você sintonizar, clicar, teclar ou tocar a tela. A qualquer hora que você precisar de informação, aqui da cidade, do Brasil e do mundo. O trânsito, a previsão do tempo, os aeroportos, estradas, suas finanças, enfim, a cada 20 minutos, um jornal atualizado com âncoras e comentaristas sem comparação. Você não fica a ver navios sem notícias em nenhum momento do dia. Aconteça o que acontecer. Multimídia, Band News FM. Notícias 24 horas ao alcance da sua mão. Agora, Band News Manaus. Agora 8 da manhã e 31 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada, é nesta frequência mesmo. Hoje é dia 13 de novembro de 2020, até às 10 horas da manhã. Quem me ajuda aqui nas manchetes é ele, Daniel Jordano. Muito bom dia. Bom dia, Arthur Coelho. Bom dia, você ouvinte da Band News Difusora FM. Essa é a frequência também de muita informação na manhã dessa sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Lembrando, claro, da sua participação com a gente no 993519370, 993519370, o DDD é 92 para quem está fora do estado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Band News Manaus de hoje. E cresce em 5,4% o setor de serviços no Amazonas. Quem tem os detalhes é o repórter Ricardo Chaves. O setor de serviços do Amazonas registra a quinta alta consecutiva com 5,4% no mês de setembro. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o índice cresceu 8,4%. Essa é a primeira taxa positiva nessa comparação desde o início da pandemia. Apesar dos números, especialistas avaliam que é preciso ter cautela e prudência antes de comemorar o aumento dos índices. E um vídeo que circula na internet registra um caso de racismo em um shopping em Manaus. Na imagem, aparece um homem negro afirmando que foi vítima de racismo por parte de uma mulher branca. Os dois não tiveram os nomes divulgados. Esse país aqui é meu também! Qual o problema? Não a Suíça! Quem é você? Quem é você? Racista! Tinha que ser preso por quê? Filma! Tá no país errado! Lamentável, né? Em nota, o Amazonas Shopping diz que não compactua com qualquer ato de discriminação e preconceito. Segundo o shopping, a equipe de segurança acompanhou parte do episódio e se colocou à disposição do cliente para o auxílio no registro da ocorrência. E em meio ao apagão no estado do Amapá, contas de energia têm aumentado, têm chegado nas casas dos moradores. Quem tem os detalhes é a repórter Cindy Lopes. Os moradores do Amapá relatam aumento de mais de 400% na conta de energia elétrica em meio a um apagão enfrentado pelo estado. Na internet, várias publicações de faturas de conta de luz de consumidores do estado vão de R$500 a R$1.400. O Amapá vive uma crise energética desde o dia 3 de novembro, após o incêndio atingir os transformadores da subestação de Macapá. O supervisor de vendas, Carlos Maciel, foi pego de surpresa este mês com o valor da conta de luz acima do normal. E a gente passa o dia todo fora. Então, normalmente, a nossa casa de segunda a sexta-feira, ela é só pra gente dormir realmente. Então, a nossa conta de energia, ela fica ali na casa de R$300.
E para nosso espanto, esse mês, com toda essa falta de energia, a nossa conta chegou em quase R$600, deu R$586. Já já a gente fala mais sobre a situação do Amapá e também esse absurdo nas contas de energia. Agora a gente vai para Brasília, informação chegando com Natália Pazzi. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que vai demitir do governo quem falar sobre mecanismos para expropriar propriedades no campo e nas cidades com registros de queimadas e desmatamentos ilegais, a não ser que essa pessoa seja indemissível. Ou é mais uma mentira, ou alguém deslumbrado do governo resolveu plantar essa notícia. A propriedade privada é sagrada, não existe nenhuma hipótese nesse sentido. E se alguém levantar isso aí, eu simplesmente demito do governo, a não ser que essa pessoa seja indemissível. A medida consta em um documento do Conselho Nacional da Amazônia Legal revelado pelo Estadão. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou após a declaração de Bolsonaro que houve um vazamento do documento que ainda está em estudo. Política, com Rosiane Carvalho. 8h36, vamos às informações de política com ela, Rosiane Carvalho. Muito bom dia. Oi, Arthur, bom dia para os ouvintes da Band News. Rosi, ontem 2 emissoras de TV fizeram os últimos debates com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Você acompanhou aí um pouco de cada debate, como é que foi, o que você destaca para a gente? Eu acho que a gente tem que destacar aí que foi um debate que tentou aí um acirramento novamente, a repetição das imagens, né, do cenário que a gente viu desde o início, uma tentativa realmente de confronto, né, de todos os candidatos um com o outro, tentando aliviar aí para poder tentar sair, né, do embolado de baixo, né, todo mundo não quer perder a eleição perdendo, né, são 11 candidatos, evidentemente só 2 passam para o segundo turno, então todos os outros, cientes dos dados das pesquisas eleitorais, eu percebo que eles tentam se descolar um do outro ali para sair numa situação menos desconfortável no resultado final que vai ser mostrado aí para a gente, provavelmente entre 18 e 19 horas nós já saberemos o resultado da eleição no domingo, né? Então, Arthur, eu acho que além desse dado, a gente tem que registrar a ausência nos debates dos 2 candidatos que têm liderado as pesquisas eleitorais, né? O candidato Amazonino Mendes, né, que desde o primeiro debate não esteve ausente, e ontem também o candidato Davi Almeida, né? A justificativa dele da ausência é que ele enfrenta uma situação na família dele, a mãe adoeceu, pegou Covid, é uma idosa, né, de mais de 80 anos, mas também há um cenário político que a gente não pode ignorar. O fato de que o confronto dele com o Nicolau, embora tenha atingido bastante o discurso e a imagem do deputado Nicolau, candidato a prefeito, e as pesquisas eleitorais que saíram depois daquele último debate lá na TV Norte Amazonas, mostraram o impacto desse discurso, né? Eu acho que ele também não saiu totalmente sem arranhões daquilo, né? E é sempre assim, né? Um candidato que está na frente, que ele tem condições de ter um pouquinho mais de fôlego, ele evita, nesses momentos mais tensos, estar na linha de frente, porque ele vai ser o mais atacado, né? Na ausência do Amazonino, ele poderia virar um alvo, e aí ele tentou evitar, mas não deixou de ser criticado, foi criticado ali por outros candidatos, e acabou realmente saindo pela tangente para evitar esse desgaste. As pesquisas que estão sendo divulgadas hoje, no último dia, mostram que ele tem um fôlego aí para o segundo turno, mas pelo comportamento dele, pelo comportamento dos demais candidatos, a gente percebe que há uma quantidade de indecisos que não deixa todo mundo assim, né, numa situação muito confortável, não está todo mundo tranquilo, não. Aliás, o próprio líder das pesquisas, a gente percebeu claramente nos últimos dias um comportamento de quem não está nada tranquilo em relação a esses dados aí da eleição. Um dado também que a gente pode colocar hoje, sexta-feira, 2 dias da eleição, que está muito claro na cabeça de todo mundo, pelo que eu percebo, é que haverá segundo turno, né? Que em meio a esse quadro de 11 candidatos, a divisão do eleitorado, a maior probabilidade que deve ser confirmada que em Manaus a eleição não é definida no primeiro turno e nós teremos segundo turno para definir quem é o próximo prefeito da cidade de Manaus. E, Rose, a gente tem uma informação de que uma fiscalização da Polícia Federal apreendeu na manhã
de ontem, R$52 mil, pouco mais que isso, em espécie, com o deputado estadual Cabo Maciel, do PL, que também é candidato à Prefeitura de Itacoatiara. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização para prevenir crimes eleitorais na entrada da cidade. A gente teve aqui, inclusive, a resposta. Você quer comentar antes ou a gente já lê de início a resposta da assessoria? Acho que é bom ler logo a resposta que você separou para dar esse dado para esclarecer o nosso ouvinte, né? Isso circulou bastante ontem, inclusive a informação de que o deputado Cabo Maciel estava preso. A informação que tomou conta de Itacoatiara ontem. Pode ler a nota de esclarecimento aí da campanha dele. A coligação Coragem, Compromisso e Ação vem a público esclarecer que na data do dia de ontem, pelo período da manhã, o candidato Cabo Maciel, ao se deslocar da sua residência até o comércio local, em uma abordagem de rotina pelos órgãos de fiscalização, teve o seu veículo vistoriado quando trafegava com uma quantia em espécie para pagamento de suas despesas pessoais, fato sobre o qual prestou esclarecimento. E aí, na segunda parte da nota, ele diz que vem cumprindo todas as medidas, vem cumprindo a lei e que parabeniza o sistema de segurança eleitoral. Pois é, esse foi o detalhe ontem, a Polícia Federal na rua. Eu circulei ontem de tarde, eu vi bastante movimentação de carros aí da Polícia Federal pela zona centro-sul de Manaus, mas as duas diligências que chamaram mais atenção, circularam mais nas redes, foi essa relacionada ao deputado Cabo Maciel, que posteriormente ele emitiu essa nota, que provavelmente deve dar algum desdobramento sim, né? Porque a Polícia Federal faz uma operação, abre uma determinada investigação para apurar o que significa aquilo, né? E antes dessa operação, eu recebi alguns áudios, as pessoas dando, e aí a gente não sabe também a veracidade, a origem dos áudios, por isso que é preciso investigar, né? Dando a indicação de possibilidade ali de compra de votos. Então é isso que a força policial, né, a justiça eleitoral vai estar mais atenta nesses últimos dias. E não é novidade, né? Em todo o interior do estado, as coisas acabam se repetindo. Tanto a conduta de espalhar material apócrifo, às vezes de muita fake news, né, contra os seus adversários em Manaus e no interior. Isso acontece bastante, uma espécie de campanha de boca de urna, né, assim, durante a proximidade da votação, como também a compra de votos, né? Compra de votos mediante troca de benefícios, seja ele financeiro, seja brindes, enfim, uma série de coisas que hoje a Justiça Eleitoral tem uma legislação muito mais rigorosa, mas a fiscalização muitas vezes também não é tão eficiente assim, né? Então, assim, é possível que algumas coisas apareçam em função de denúncias, né? A Polícia Federal recebe denúncias de algumas pessoas e vai apurar. Bom, o Cabo Maciel colocou aí, esclareceu, não foi preso, né? E tem uma outra situação também que chamou bastante atenção ontem, né, Arthur? Sim, Rosa, a gente tem aqui uma outra informação da própria Polícia Federal que prendeu em flagrante Márcia da Cruz Gordinho, Rodolfo Vieira Pinto, Maria dos Prazeres dos Santos e Victor Ramos de Carvalho, por suspeita de compras de votos a favor do candidato a prefeito Ricardo Nicolau. De acordo com autos aí de prisão em flagrante, anexado no inquérito, a prisão das 4 pessoas ocorreu após policiais federais constatarem a entrega de envelope com R$80 a eleitoras que participavam de uma reunião. Essa informação, claro que também traz um dano para a imagem do candidato Ricardo Nicolau. Isso não há a menor dúvida em relação à repercussão que ela traz, porque é a Polícia Federal na rua e o que sai, o que é divulgado para todo lado, que é uma suspeita de compra de votos envolvendo o nome deste candidato. Tudo bem. Há um outro dado que eu percebo na hora de apurar essa informação, tanto com as candidaturas adversárias, quanto com autoridades, inclusive pessoas que fazem pesquisas eleitorais, né, já de costume. Elas colocam que todo o cenário descrito no material aí da Polícia Federal, que acabou circulando entre nós, da imprensa, ela pressiona muito a própria Polícia Federal, né? A Polícia Federal vai ter de comprovar que realmente havia indícios de suspeitas nessa questão, porque para todos os lados o que a gente percebe é que há uma indicação muito grande de um vexame, porque há dados e informações em relação a essa apreensão
que são muito coerentes com o cenário das pesquisas qualitativas, né? Existe na apuração das sondagens do comportamento do eleitor 2 tipos de pesquisas em geral, que é a pesquisa quantitativa, que é essa que a gente acompanha sempre com os números, intenção de votos espontânea, né, e estimulada, espontânea quando o próprio eleitor diz em quem vai votar, quem você vai votar, aí o eleitor diz um nome ou não lembra de ninguém, né? E a estimulada é quando aparece ali uma lista de candidatos e ele escolhe entre a lista de candidatos ou não escolhe nenhum. Então, essas pesquisas que a gente acostuma acompanhar na divulgação, né, dos dados aí pelos institutos e acompanhar a evolução dos candidatos. Mas existem outras pesquisas que são contratadas diretamente pelas campanhas para elas fazerem ajustes no discurso, na imagem e na condução da própria campanha. Você vê que, às vezes, no meio de uma campanha, eles alteram a forma de falar com o eleitor e tudo mais. Essas são as pesquisas qualitativas. Elas são feitas até fora do período eleitoral, para que os candidatos, os políticos, os partidos, enfim, até apresentadores de TV, enfim, muita gente faz essa pesquisa qualitativa, que é colocar as pessoas presencialmente numa sala, mostrar dados, imagens, vídeos, enfim, a respeito de quem você está querendo saber a opinião das pessoas, né, sobre determinados temas. E algumas vezes até o candidato, ou o político, ou o apresentador interessado nesse resultado, ele acompanha, sem as pessoas que estão lá saberem que ele está presente. E ali são dados mais gerais dessa opinião, como é que elas vão avaliando determinados detalhes da imagem e do discurso dessas pessoas. Bom, e todo mundo que eu ouço, eles colocam que a pesquisa qualitativa funciona da maneira como a Polícia Federal apresenta no seu documento a apreensão, e também que essas pessoas, a grande suspeita é que foi pago R$80 para cada uma das pessoas que participaram da reunião. A Polícia Federal põe como uma reunião, né? E todo mundo me diz que nessas quales os eleitores, as pessoas que são ouvidas, né, ali, os entrevistados, eles realmente recebem para participar desse tipo de avaliação de imagem. Então, esse dado, né? Esse dado aí, eu vi que algumas candidaturas adversárias se interessaram pelo material para ver se poderiam apresentar ali pedidos de cassação ou de inelegibilidade contra o candidato para alegar abuso do poder econômico, tentativa de compra de votos, mas após analisarem preliminarmente o material que foi divulgado, aí circulou para a gente, né? Eles, desse início de inquérito, eles colocam que aquilo ali está muito complicado de avançar e desistiram da ideia. Então, eu acho que de todos os lados, nos lados de avaliação técnica a respeito desse flagrante, acho que fica muito pior nesse momento para a Polícia Federal do que para o próprio candidato. Mas acho que massivamente, né, como isso circula de uma forma não controlada e as pessoas, inclusive, não têm acesso ao detalhamento do que significa este ambiente, talvez o Nicolau acabe contando com mais um prejuízo aí na campanha dele. Né? É isso, Rose. O fim de semana vai ser longo, toda a nossa equipe vai estar aqui fazendo a cobertura das eleições, e aí, a qualquer momento, pode acionar a nossa equipe que a gente entra com a informação. Um ótimo dia para você. Ótimo dia, e eu desejo a todo mundo um excelente voto, que passam reflexões importantes, avaliações da conduta, do passado, né, do que está em torno de cada candidatura, tanto para a Câmara quanto para a Prefeitura, e que votem, né, que exerçam aí o direito, esse direito importante conquistado para todos nós. Nem sempre tivemos direito de votar no Brasil, as mulheres também, né, todas, tem candidaturas de mulheres importantes, e um espaço importante a ser preenchido, né, nesses espaços de poder por nomes de mulheres. Então, eu acho que um recado aqui nosso também da Band News, né, Arthur, é que todos votem consciente e que rejeitem propostas de compra de votos, de alguma forma manipular a sua vontade e a vontade de melhorar o local onde você mora, o local onde você reside, que é a nossa cidade, né, cada um na sua cidade, nós aqui em Manaus e os nossos ouvintes também, seja pela internet, pelo DAIO, do interior do estado. É isso mesmo. Rose, muito obrigado. Um ótimo dia para você. Bom dia. Domingo é dia de eleições municipais. É dia de todos nós da equipe da Band News FM espalhada pelo país estarmos de plantão ao seu lado.
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Porto Alegre, João Pessoa, Fortaleza, Salvador, Goiânia, Manaus e Brasília, direto do Tribunal Superior Eleitoral. Com um olhar atento à movimentação nas ruas, nos colégios eleitorais, acompanhando o voto e a expectativa dos principais candidatos. Com um time completo em campo para te informar desde cedinho, alertando sobre as medidas de segurança e os cuidados com o coronavírus na hora de votar. A partir das 5 da tarde, vamos acompanhar os números das pesquisas de boca de urna. a apuração dos votos e a expectativa dos candidatos, as vitórias, as derrotas, as disputas que vão para o segundo turno. No comando da transmissão, Luiz Megali, Sheila Magalhães e Carla Bigato. E análise com um time de peso, Mônica Bergamo, Eduardo Oineg, Dora Kramer, Carlos Andreasa, Fernando Schiller e Antônio Lavaredo. A partir das 9 da noite... Se as coisas estão meio confusas, meio atrapalhadas, vem pra cá que a gente desconfunde. É a vez de Reinaldo Azevedo comandar o É da Coisa especial de eleição. Tudo desde as 7 da manhã, ao vivo no seu dial, no aplicativo Band Rádios e no site da Band News FM. E também com transmissão ao vivo em imagem no canal oficial da Band News FM no YouTube. Vem com a gente e na hora de votar não esqueça de usar máscara e álcool em gel, levar a própria caneta e respeitar o distanciamento. Na Band News FM, eleições 2020. 8 horas e 51 minutos. Lembrando que a gente está aqui na Band News Difusora, também vai estar durante todo o domingo, como a gente falou na coluna da Rosane Carvalho, Arthur, a partir de bem cedinho, já com material, já com matérias especiais, também com toda a cobertura da eleição. No domingo, você vai poder acompanhar aqui na Band News Difusora 93.7. Vamos agora atualizar a agenda dos candidatos para essa sexta-feira, candidatos a prefeito de Manaus. O candidato Alfredo Nascimento do PL não divulgou a agenda para hoje. E também a gente tem aqui a agenda do candidato Amazonino Mendes do Podemos, que tem reunião de coordenação de campanha pela manhã, à tarde e à noite tem reuniões com lideranças. O candidato Capitão Alberto Neto também não teve agenda divulgada. O Coronel Alfredo Menezes do Patriota começa amanhã com caminhada na Redenção e Lírio do Vale, seguido de carreata nos bairros da Zona Oeste. À tarde realiza caminhada e carreata nos bairros São José 1, 2 e 3, Zumbi, Castanheira e demais bairros da Zona Leste. O candidato a prefeito de Manaus, Chico Preto do Democracia Cristã, pela manhã realiza panfletagem na Feira do Fuxico, na Zona Leste, e faz caminhada também com o candidato a vereador pela tarde. O candidato Davi Almeida do Avante não divulgou a agenda no dia de hoje. O candidato Gilberto Vasconcelos do PSTU cumpre a agenda pela manhã com panfletagem no Distrito Industrial, seguido de reunião com apoiadores. Pela noite, o candidato participa de uma live sobre os conselhos populares. José Ricardo do PT realiza ao longo do dia o circuito da Kombi, percorrendo vários bairros da cidade, começando pela zona centro-oeste, nos bairros Alvorada e Lírio do Vale, na zona oeste, e Compensa. Tem também no bairro Coroado, no bairro Betânia, Educandos e o Centro. O candidato Marcelo Amil do PCdoB pela manhã tem reunião interna e participa de um almoço com apoiadores na Feira do Santo Antônio. Pela tarde participa de reunião com apoiador na Arena Sport Society, na Djalma Batista, e à noite participa de panfletagem e bandeiraço na Avenida Jurunas, com Noel Nutens, na zona norte de Manaus. Ricardo Nicolau do PSD participa de café da manhã e caminhada com lideranças comunitárias na zona leste. À tarde tem reunião com lideranças na feira e mercados na zona oeste e caminhada na zona norte. Pela noite, ele caminha na zona sul. O candidato Romero Reis do Partido Novo participa de um café da manhã com uma candidata vereadora, seguido de caminhada no ramal Bela Vista pela manhã. Já à tarde tem caminhada nas comunidades Monte Sinai e Santa Inês e ainda caminha pela noite no Conjunto Cidadão 5. Band News. Band News. Tempo. 8h54, vamos à previsão do tempo para hoje, dia 13 de novembro. Faz 23 graus neste momento. A sensação térmica também é de 23 graus, máxima de 34, mínima de 24, de acordo com informações da Climatempo. Promete chover 15 milímetros ao longo do dia, 67% de chances
de chover. Lembrando que dia amanheceu com chuva em alguns pontos da cidade, zona norte inclusive, zona leste em alguns pontos também teve chuva logo cedo. Portanto, você que está saindo de casa, saia preparado. Seu caminho. Vamos falar do seu caminho? Começando pela Avenida Grande Circular. Atenção você, motorista, na altura do bairro Tancredo Neves, seguindo em direção ao rotatório do Produtor. Ali na entrada também da Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, o trânsito é intenso, logo cedo, né? Sentido oposto também, mas nem tanto assim. Na Cosme Ferreira, ali nas proximidades do estádio Carlos Amite, já chegando na rotatória do Coroado, tem alguns pontos de lentidão. Quem segue direto pela Avenida André Araújo enfrenta problemas, 2,5 km de congestionamento desde o início. Na Efigênio Salles o trânsito é bom, sentido Parque 10, não há nenhum tipo de problema. Agora, quem segue em direção ao Japim enfrenta alguns pontos de congestionamento na saída da rotatória do Coroado até ali nas proximidades do supermercado Baratão da Carne. E manauaras devem usar o 13º salário para pagamento de dívidas. Quem tem os detalhes é a repórter Tawane Costa. A segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais ativos e inativos vai injetar mais de 316 milhões de reais na economia local. A folha de pagamento referente a novembro segue até a próxima segunda-feira, dia 16. O pagamento terá um montante estimado de 53 milhões, segundo a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, SEMEF. A titular da pasta, Marisa Gentil, afirma que a medida vai trazer tranquilidade aos servidores. Os funcionários já podem se programar para a sua ceia, comprar seus presentes, seus familiares, quer dizer, então, com toda a tranquilidade, sem correrias, né? Porque geralmente é muito próximo do Natal, então todo mundo vai ter bastante tranquilidade para fazer suas compras. E com isso também nós estamos antecipando o fomento do comércio. Com a antecipação salarial dos meses de novembro e dezembro, é preciso planejamento de gastos. Segundo o economista Ailson Rezende, o pagamento das dívidas com o 13º salário será prioridade para os manauaras este ano. Essa injeção de recursos na economia, que é o 13º, ele vem no momento oportuno, porque eu conversei com algumas pessoas e disseram, não, eu vou pagar a conta e vou ver o que sobra para me encontrar alguma coisa, fazer uma reforma na casa. E Natal é data festiva, vem um ano novo, né? Ninguém gosta de ficar sem presentear um ente querido, né? Então, isso também entra no planejamento. O pagamento do mês de dezembro está previsto um investimento estimado ainda em 27 milhões de reais. Tecnologia, com Warrison Lacerda. Hoje, na coluna de tecnologia, a gente começa falando sobre um teste de passageiros em uma espécie de trem futurista. E o Warrison vai explicar tudo pra gente. Warrison. Pois é, Maíra, o Hyperloop. Na verdade, Maíra, é um conceito de transporte público. São túneis a vácuo e a ideia é que dentro desses túneis você tenha vagões, algo parecido com vagões, mas na verdade parecem-se muito mais com cápsulas, que elas se transportam, elas se movimentam, melhor dizendo, a altíssimas velocidades. O alvo da velocidade do Hyperloop é alcançar deslocamentos aí em torno de 1.200, 1.300 km por hora, ou seja, é mais do que viagem de avião, né? No primeiro teste com passageiros que foi feito nesse domingo, eles já alcançaram algo perto de acima de 300 km por hora. Então ainda está bem longe dos 1.200, mas de qualquer maneira já é uma velocidade altíssima de deslocamento. O primeiro teste com passageiros foi bem sucedido, Maíra. E a gente continua falando sobre transporte, mas dessa vez para o espaço. E a gente vai falar sobre a primeira viagem comercial para o espaço. É isso, Warrison? Pois é, Maíra. A primeira missão realmente comercial com tripulantes, né? Essa vai ser a primeira missão comercial que vai levar astronautas da NASA num foguete da SpaceX, numa cápsula chamada Crew Dragon 1. A gente já teve, há coisa de alguns meses, 2 astronautas da NASA sendo levados até a Estação Espacial Internacional, mas ainda era uma missão teste, era justamente uma missão para, enfim, avaliar se a cápsula que foi desenvolvida pela SpaceX, se ela era efetiva, se ela atendia todos os requisitos de levar tripulantes, né? E agora
a gente vai ter no próximo sábado o lançamento da primeira missão comercial, que vai levar 4 tripulantes, 4 astronautas, saindo da base lá do Cabo Canaveral e levando esses 4 astronautas até a Estação Espacial Internacional. Vão ser 3 americanos e 1 japonês. E é mais um momento histórico aí, porque inaugura essa série, que a gente imagina que vai ser uma série, vai se tornar cada vez mais frequente daqui para frente, de missões comerciais, com astronautas de diferentes agências espaciais sendo levados ao espaço, nesse caso aí para a Estação Espacial Internacional, por foguetes de empresas privadas. Legal, e você pode participar da nossa coluna pelo e-mail tecnologia@bandnewsfm.com.br. Você sintoniza 93.7 Band News Difusora FM Manaus. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Com a Western Union, não importa se você está em casa ou no trabalho. É simples e fácil enviar dinheiro online para o exterior. Baixe o aplicativo da Western Union ou acesse o site wu.com e transfira para contas bancárias ao redor do mundo ou para retirada em dinheiro em uma loja. Agora 9 horas, 1 minuto na capital amazonense, 9 horas, 1 minuto. Obrigado pela sua audiência, você que sintoniza aqui nos 93.7. Vamos seguindo agora com os destaques do dia em mais um bloco de informações. Eu e ele, Daniel Jordano. Enquanto destrava o computador, né, Arthur? Vamos seguindo juntos com a atualização do dia. A Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão em comitê eleitoral por divulgação de pesquisa falsa em Canutama, interior do estado. Um homem de 41 anos foi detido. O indivíduo foi encaminhado à sede da delegacia do município, onde assinou um termo de ocorrência por divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta. Ele vai responder o caso em liberdade. A gente tem informações agora que o Amazonas registra novos 603 casos de coronavírus, segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde. O total de infectados já alcança 168 mil registros. Também foram confirmados 26 óbitos por Covid, elevando para 4.681 o total de mortes. Atrás apenas do Pará, o Amazonas ocupa a segunda colocação entre os estados da região norte do país, com o maior índice de infectados e mortos pela doença. Os eleitores que moram em áreas rurais distantes das zonas eleitorais deverão contar com transporte oficial credenciado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no próximo domingo. De acordo com a lei do TSE, é vedado aos candidatos ou os órgãos partidários ou qualquer pessoa o fornecimento deste transporte, sob risco de responsabilidade criminal. No Pará, até mesmo transportes de força animal, como búfalos, cavalos, serão utilizados pelo Tribunal Regional daquele estado para levar os eleitores até os locais de votação. Uma das maiores preocupações é a população indígena. Cerca de 9.500 eleitores deverão ir às urnas nos 29 locais de votação distribuídos em 40 zonas eleitorais. Temos informações agora de Brasília com Thaís Provieri. Daqui a pouquinho a gente tem as informações com ela. Temos agora o quadro de todas as sextas-feiras, você ouvinte bem sabe, é o Pensa Cultura. E hoje a gente tem aqui um convidado muito especial que vai apresentar no Teatro Amazonas. No próximo dia 16, o teatro abre as portas para apresentar ao público o balé e a orquestra jovem do Liceu de Artes Cláudio Santoro. Para falar sobre esse espetáculo montado pelos grupos artísticos de dança e de música das unidades de Manaus, está conosco o maestro e diretor do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, Davi Nunes. Seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Davi.
Bom dia a todos vocês. É uma grande alegria estarmos aqui falar sobre o projeto do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, que é um projeto tão importante para nós aqui no estado do Amazonas e para os nossos jovens, crianças, adolescentes, idosos que estão querendo aprender um pouco de arte e cultura. A gente que agradece pela sua participação aqui conosco. Vamos começar falando como é que vai ser essa apresentação do espetáculo, o que o público pode esperar. Bem, primeiramente, esse ano foi um ano totalmente atípico, né? Infelizmente, nós não tivemos um ano como gostaríamos de ter. Tivemos um ano em que a pandemia nos prejudicou, a atividade presencial ela foi muito, muito prejudicada. Porém, claro, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa desenvolveu algumas formas de trabalhar essas questões de forma mais tranquila, com todos os planejamentos de segurança, com todos os EPIs. Então, nós retomamos presencial apenas alguns grupos, os grupos mais avançados. O Balé Jovem Cláudio Santoro, por exemplo, e a Orquestra Jovem Cláudio Santoro. Então, esses dois grupos, eles estão ensaiando, nós não estamos em aula, eles estão apenas ensaiando. E esse ensaio produziu um resultado muito bacana e nós vamos apresentar agora no Teatro Amazonas. A gente sente falta daquele momento, daquele pulsar artístico, daquele momento em que as pessoas estão ouvindo as orquestras tocar, os grupos de balé ensaiarem, os grupos de teatro estarem atuando, enfim. Então isso nos faz falta, mas quando nós temos um momento como esse, de ensaio, de apresentação, isso nos dá uma esperança, nos enche de alegria e nos mostra que com certeza o futuro será melhor, o futuro nós iremos vencer tudo isso que nós estamos passando agora. Sem dúvida. Eu sempre gosto de falar que as apresentações que são feitas ali no Teatro Amazonas, com aquela acústica toda, é fantástico, né? Então, com toda essa apresentação que vocês estão preparando, claro que a gente sente a falta daquele público, daquela quantidade toda, né? A gente sabe que também o Teatro Amazonas está trabalhando com uma capacidade limitada para que não tenha qualquer tipo de contaminação da Covid-19, e a gente vê esse interesse também da divulgação da cultura, mas claro, com todo o cuidado. Agora, como é que vai ser o repertório das coreografias, da apresentação? O que vai ter ali e do conhecimento do público? Bem, a Orquestra Jovem, ela vem com um repertório bem bacana, utilizando até com temas de filmes, para apresentar para todos vocês. O balé, ele vem com um espetáculo chamado O Grito, um espetáculo que nós fizemos no ano passado, teve a sua estreia, e esse ano nós vamos mostrar um trecho desse trabalho. Vale salientar que esses grupos são grupos de alunos avançados e, claro, os alunos eles estão assim, super ansiosos, super animados. Pela primeira vez em todo esse ano vão fazer uma apresentação e, como você bem falou, no nosso palco maior, que é o palco do Teatro Amazonas. E assim, claro, a Secretaria de Cultura tem tido uma maior preocupação em desenvolver todos os procedimentos de segurança, sejam com os nossos alunos que vão apresentar, seja com o público que estará presente ali no Teatro Amazonas. Isso é importante, porque essa pandemia está realmente nos prejudicando, porém a gente não pode brincar, né? Então a gente está com tudo programado, tudo certinho, e eu confesso a vocês que é uma grande alegria mesmo, como eu falei ainda agora, estar nesse momento, né? Então será um trabalho muito bacana, um repertório da orquestra bem para cima, e o Balé Jovem com uma qualidade excelente, uma companhia de coreógrafos, de professores que estão trabalhando de forma muito bacana, e certamente o resultado vai ser o melhor possível. E a quantidade lá de integrantes, com quantos integrantes vocês contam, como é que tem sido esse período aí de trabalho, né? Até por causa da pandemia, vocês têm, eu penso que se limitado nos ensaios, naquele volume que antes se tinha antes da pandemia, né? É isso mesmo. A gente está fazendo assim um trabalho. A orquestra, por exemplo, nós estamos fracionando os ensaios, né? Temos um salão muito, muito bacana, e nesse salão nós trabalhamos com esses alunos. Nós temos no máximo 20 alunos na orquestra participando. Estamos trabalhando exclusivamente apenas com as cordas. Nós não estamos trabalhando com os sopros ainda, né?
porque o sopro ele é um instrumento que requer um pouco mais de cuidado, de cautela, de segurança. Então, nós não estamos trabalhando com o sopro, no momento somente com as cordas e percussão da orquestra. E o balé, da mesma forma, nós estamos fracionando os ensaios e as coreografias utilizadas, elas estão sendo sem contato físico. Então, a gente tem essa preocupação, tá? Esse espetáculo, o Grito, ele tem essa desenvoltura. Nós não temos muito contato físico e isso nos ajuda a manter a segurança dos nossos alunos também e dos nossos instrutores, aquelas pessoas que estão na linha de frente com os nossos alunos. O evento ele vai ser transmitido também através da internet, né? Quais são as mídias? Nós iremos fazer a transmissão através das mídias sociais do Liceu. Eu queria aproveitar e pedir para todo mundo que está ouvindo aí a nossa entrevista, que curta a página Liceu do AM. Liceu do AM, onde nós temos todos os trabalhos que o Liceu vem desenvolvendo sendo divulgados lá. Vídeos das nossas aulas online, vídeos dos nossos grupos menores que estão sempre gravando alguma coisa e postamos lá, claro. E tudo isso aliado à Secretaria de Cultura, né? Nas mídias sociais da SEC também. Siga lá, compartilhe que nós estaremos juntos fazendo esse trabalho. Com certeza vai ser um trabalho bem bacana. E aí é importante, já que nem todo mundo vai conseguir estar lá no Teatro Amazonas, a gente segue com a nossa transmissão para todo mundo acompanhar aí o trabalho que nós estaremos desenvolvendo. Quais são os cuidados que quem for assistir tem que ter lá no caso? Tem que ir de máscara, é obrigatório, né? E fazer o cadastro no site da Secretaria de Cultura, é isso? Isso, nós estamos tendo, como eu falei agora há pouco, um cuidado sobre essa questão. Então, quem for, e aí, claro, a gente entende que muitos familiares dos nossos artistas, alunos, estarão participando, é necessário fazer uma inscrição no site da Cultura para esse espetáculo, né? Você se inscreve, não temos, claro, a lotação total do Teatro Amazonas não está sendo utilizada, tem uma quantidade máxima de participantes, então você vai lá, se inscreva o quanto antes para garantir o seu lugar, e aí, claro, depois de inscrito, você vai ao teatro com toda a cautela, usando máscara, todo o teatro está bem equipado com álcool gel, então você vai ter lá todo o procedimento de segurança. A nossa equipe lá é muito organizada para ajustar todo mundo nos lugares, mantendo a distância entre um lugar e outro. Então tudo isso a gente está precavido. Mas é claro que se você, por exemplo, não se está se sentindo bem, mesmo que você tenha se inscrito, não é bom ir. Se tiver febre, algum sintoma, fique em casa e assista pelas mídias sociais. Fora isso, claro, você vai estar lá, você vai assistir um bom espetáculo, fique tranquilo que todos os procedimentos de segurança estão sendo seguidos, e aí certamente você vai se deliciar com a apresentação e vai voltar para casa em segurança, com saúde e tudo mais. Isso que importa, né? Segunda-feira, então, dia 16 de novembro, qual horário? Às 20 horas, no Teatro Amazonas, com entrada franca, para você assistir a Orquestra Jovem Cláudio Santoro e o Balé Jovem Cláudio Santoro. Isso nos enche de orgulho, mostra o trabalho do Liceu. Queria salientar e dizer que nós não paramos as nossas atividades, nós estamos com atendimento direto, nós estamos com aulas. Estaremos encerrando as atividades agora dia 20 de novembro. O ano inteiro, mesmo de forma online, os nossos instrutores estavam atendendo os nossos alunos, nós estávamos com aula de dança, música, teatro e artes visuais. Portanto, esse ano, apesar de difícil, foi um ano de vitória, superação, de envolvimento maior dos nossos instrutores, de redescobertas. Então, o Liceu está aí, está firme e forte. E, claro, esse momento é um momento que nos premia, que nos alegra e mostra o nosso trabalho. Eu agradeço de coração a Rádio Band News pelo espaço que nos dá aqui de divulgar o nosso trabalho e falar um pouco daquilo que a gente tem feito pela sociedade amazonense. Eu que agradeço o maestro e diretor do Liceu de Artes e Ofício, Cláudio Santoro, Davi Nunes. Muito obrigado, um ótimo espetáculo.
Eu que agradeço, estamos aí à disposição para qualquer coisa. Um abraço. Um abraço. 9h14, tá aí, convite para você, hein? Dia 16, ou seja, segunda-feira no Teatro Amazonas, de graça, gente, vai ter essa apresentação ao público, o balé e a orquestra jovem do Liceu de Artes Cláudio Santoro. 9h15 agora, e cobranças de contas de energia chegam mais caras nas casas dos amapaenses que vivem aí em meio a um apagão há mais de uma semana. Confira na reportagem de Cindy Lopes. Os moradores do Amapá relatam aumento de mais de 400% na conta de energia elétrica em meio a um apagão enfrentado pelo estado. Na internet, várias publicações de faturas de conta de luz de consumidores do estado vão de R$ 500 a R$ 1.400. O Amapá vive uma crise energética desde o dia 3 de novembro, após o incêndio atingir os transformadores da subestação da capital do estado, Macapá. Na cobrança referente ao mês de setembro, a administradora Karina Souza pagou R$ 94, mas neste mês foi pega de surpresa com uma conta acima dos R$ 500. Dia de semana eu passo o dia todo no meu trabalho, só chego às 18 horas no meu apartamento e só vou ligar minha central na hora de dormir. Então não há nenhuma possibilidade de eu ter consumido essa energia. O estado registra mais de 70 manifestações até essa quinta-feira por causa dos problemas no serviço. Os moradores pedem pelo restabelecimento da energia e protestam contra os altos valores cobrados na conta de luz. O autônomo Pablo Diego também percebeu um aumento considerável na fatura deste mês. Teve um prejuízo grande, sendo que eu nem só tenho uma geladeira e a energia de casa que a gente usa a televisão é uma coisa mais difícil, que eu trabalho, a minha esposa trabalha, né? Aí fica complicado. Eu não entendo por que esse absurdo. Questionada, a Companhia de Eletricidade do Amapá ainda não respondeu sobre a disparada nos valores das contas. Após falhas no rodízio, a empresa anunciou que o esquema de fornecimento de energia teve um intervalo reduzido de 6 para 4 horas durante o dia e 3 horas à noite. 80% da energia foi restabelecida até o momento no estado. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu adiar as eleições municipais somente em Macapá. O pleito eleitoral está mantido apenas nas demais cidades do interior do estado. Durante coletiva de imprensa, o presidente do Tribunal Regional do Amapá, desembargador Romeu Araújo, explicou que o adiamento na capital do estado foi motivado pelo possível risco de protestos e violência que poderiam ameaçar a segurança dos eleitores. Nenhuma decisão que foi tomada pela Corte Regional Eleitoral foi baseada em achismo. Nos passaram a informação de que a realização das eleições em Macapá, diante disso, colocaria em risco a integridade física do eleitor. A redução de efetivo de policiais infectados com a Covid-19 também foi justificada pelo órgão. As eleições municipais da capital devem ser realizadas até o dia 27 de dezembro, incluindo o segundo turno, se houver. Ainda não há data definida. Sua viagem, com Ricardo Freire. Viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Hoje eu vou viajar na viagem do Arpad, que em setembro do ano que vem vai com a Excelentíssima para Portugal, com hospedagem de 7 dias no centro de Lisboa. Ele quer um roteiro sem guia e já prevendo alugar carro na chegada. Muito bem, Arpad. Olha, eu sou otimista com relação ao segundo semestre do ano que vem, mas sempre é bom lembrar que quem ainda não comprou passagem ou pacote, que só compre viagem internacional se houver possibilidade de adiamento ou cancelamento sem custo. Mas vamos lá, 7 dias com base em Lisboa. Nessa configuração, Arpad, alugar carro na chegada é roubada, viu? Carro em cidade grande na Europa é só para se estressar. Estacionar é um suplício e caro. Você vai ser multado e vai perder muito tempo.
E em Lisboa, especificamente, o transporte por aplicativo é muito barato e abundante. Então, não alugue carro em Lisboa. Em vez disso, compre um chip local ao chegar. Tem um quiosque da Vodafone no saguão do aeroporto. Muito bem, no dia da chegada, vá de carro de aplicativo ao Castelo de São Jorge, onde a cidade começou. Não vá de bonde, de elétrico, porque essa linha é território de batedores de carteira sofisticadíssimos. Do castelo, vocês descem a pé pelas ruas labirínticas do bairro de Alfama. Tirem o segundo dia para visitar o bairro de Belém, onde estão a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerônimos e a Fábrica de Pastéis de Belém, entre outras atrações. O jeito mais bacana de chegar em Belém é pegando o passeio de barco Yellow Boat, que permite que vocês contemplem Lisboa a partir do Tejo. No terceiro dia, façam um tour de miradouros, os mirantes de Lisboa. No quarto dia, visitem o Parque das Nações e o Oceanário de Lisboa. No quinto dia, peguem o trem para visitar Sintra, a Vila dos Contos de Fada na montanha. No sexto dia, outro trem, dessa vez a Cascais. No sétimo dia, peguem um tour em grupo, que permite visitar Fátima, Batalha e Óbidos no mesmo dia, sem perrengue. Vai por mim, viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Você ouve Band News Difusora FM Manaus 93.7. Informação o tempo todo. Jornalismo com a credibilidade do Grupo Bandeirantes. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Muitos ouvintes têm dúvidas em relação ao pagamento de imposto sobre venda de moedas virtuais. Bitcoins, por exemplo. Os ganhos obtidos com essas vendas são tributados a título de ganho de capital, segundo alíquotas progressivas em função do lucro. O recolhimento do imposto sobre a renda, neste caso, deverá ser feito até o último dia útil do mês seguinte ao da transação. Mas atenção, se o total vendido for inferior a R$35 mil mensais, e já falamos sobre isso aqui, você está isento de imposto, independente do lucro. Outra dica, quando eu compro essas moedas, devo declarar? Claro que sim, são equiparadas a um ativo financeiro e devem sim constar no seu IR pelo valor de aquisição, guardando sempre o documento que comprove a autenticidade da operação. É isso, espero que eu tenha ajudado. Essas e outras informações sobre o seu dia a dia tributário você encontra no nosso podcast nas plataformas digitais da Band News FM. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Nesses 30 anos de Coca-Cola Brasil no Amazonas, aprendemos a estar juntos que só em todos os momentos. Nos bons, como na geração de empregos e no apoio a Parintins. E também em momentos como este, com doações para a população e para o sistema de saúde na luta contra a Covid-19. Isso tudo nós também aprendemos aqui. Amazonas e Coca-Cola Brasil. Há 30 anos, juntos que só. Agora na capital do Amazonas, 9 horas 23 minutos, 9h23 em Manaus. A produção de motocicletas no polo industrial aqui da capital tem queda de 13,5% em outubro deste ano em relação ao mês anterior. No período foram fabricados mais de 9.800 unidades, enquanto em setembro a produção ficou em um pouco mais de 105 mil. Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Bicicletas e Similares, a Abraciclo, na comparação com outubro de 2019, houve uma retração de 16,7%, né? Dentre toda essa situação, com certeza a pandemia está relacionada com essa queda da produção do polo de duas rodas, que é um polo importante aqui no polo industrial de Manaus, e a gente vai seguir acompanhando. Isso, claro, gera também empregos, gera também toda uma cadeia produtiva, e a gente vai continuar acompanhando isso, trazendo as informações aqui na Band News Difusora.
O crime de furto cai 30% e o de roubo 37,5% de janeiro a setembro no centro de Manaus em comparação com o ano passado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Para reduzir os índices criminais, o Comando da Polícia Militar do Amazonas tem disponibilizado sistemas de georreferenciamento e geoprocessamento que têm otimizado o processo do policiamento de forma científica e inteligente. E a gente pede aquela atenção máxima, em especial nesse mês de novembro, início de dezembro, no centro. As pessoas estão saindo para fazer as compras de fim de ano, e geralmente o centro de Manaus se torna o foco desses infratores. Então, aumenta o número de roubo de mercadorias, de celulares, de carteiras, então muita atenção. A dica de sempre, quando a gente entrevista um profissional na área de segurança que vai fazer sua compra nesse período na área central ou em qualquer área de comércio, evite levar relógio, coisas de valores, cordão de ouro, até mesmo o celular, a bolsa, né? Mochila, evitar levar, mas se precisar usar sempre ali, tá naquela região da frente do corpo. Sim. São dicas importantes porque você pode estar evitando um roubo, um furto de um material que você poderia utilizar ou não utilizar naquele local. Nas notícias regionais, um levantamento do Instituto de Administração Penitenciária do Acre aponta que o sistema já registra 240 casos de Covid-19 nos presídios do estado. 3 detentos morreram vítimas da doença lá no Acre. O número de notificações de suspeita da doença chega a quase 400. Desde o início da pandemia do coronavírus, no mês de março, são adotadas algumas medidas, como a suspensão de visitas, que foram liberadas com restrições em agosto deste ano. Temos informações de Brasília com Adriano Oliveira. Uma sobrecarga interna provocou uma queda nos sistemas da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma nota negando que o problema que ocorreu na tarde dessa quinta-feira tem a ver com um possível ataque cibernético. Em função da sobrecarga, os serviços como o processo judicial eletrônico, divulgação de candidaturas e o site dos TSE, além dos tribunais regionais, ficaram indisponíveis. O TSE estima que nesta sexta-feira todos os serviços estejam restabelecidos. Ainda de acordo com o tribunal, o problema técnico não afeta nenhum processo relacionado à votação deste domingo, como a preparação de urnas, totalização de votos e transmissão de resultados. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com Mônica Bergamo. A gente estava falando sobre a última pesquisa do Instituto Paraná, que confirma aquilo que a gente já tinha observado em outras pesquisas, o derretimento em São Paulo da candidatura de Celso Russomano, apoiado pelo presidente. Dizem que em política, cavalo encilhado não passa 2 vezes, mas o Bolsonaro montou em 3 pangarés nas principais capitais do Brasil, hein, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, a gente está chegando aí às vésperas das eleições com algumas disputas indefinidas, né, Megali, principalmente de segundo turno, saber quem vai para o segundo turno, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife. Agora, é isso aí que você está falando, quer dizer, já tem algo que a gente pode dizer, quer dizer, os candidatos do Bolsonaro estão tendo até agora um mau desempenho na corrida eleitoral, né, e o presidente pode sair como um dos perdedores da eleição. De 6 candidatos que ele decidiu apoiar, o melhorzinho é o capitão Wagner, o deputado federal, que aparece com 30% dos votos lá em Fortaleza, empatado com o José Sato, que é dos irmãos Gomes, Ciro e Cid Gomes, que o José Sato tem 27%, segundo o Datafolha. Então, no Ceará, vai ser Jair Bolsonaro contra Ciro Gomes. Agora, nas outras 5 cidades, a gente não sabe, quer dizer, se foi o presidente Bolsonaro que puxou o candidato para baixo ou vice-versa. Aqui em São Paulo a gente não sabe se o Celso Russomano, que partiu de 29 e caiu para 14, foi empurrado para baixo pelo Bolsonaro, ou se ele acabou puxando o presidente também, que está com uma avaliação ruim aqui na capital, segundo o Datafolha. Quer dizer, e nessa disputa aqui em São Paulo, o Megali, o presidente se jogou, quer dizer, ele e os seus aliados, o presidente não apenas apareceu na televisão, mas articulou apoios, jantares, apoios de empresários. A gente sabia, quer dizer, estava telefonando para um, telefonando para o outro. Houve até saia justa aqui em São Paulo, porque o governador João Dória,
ele tem bastante proximidade com o mundo empresarial, como a gente sabe. Ele é empresário, antes de ser político ele trabalhava justamente organizando encontros de homens de negócios, executivos. Então, houve uma pressão para um lado, houve uma pressão para o outro, mas quem é que vai falar não a um convite do Palácio do Planalto, né? Um telefonema do Palácio do Planalto pedindo que compareça a algum encontro? Então, teve isso, teve envolvimento, não é que o presidente apenas recomendou o voto, não teve envolvimento direto. Então, aqui virou essa coisa, como o presidente decidiu entrar na eleição aqui de cabeça, virou essa coisa Bolsonaro versus Dória, o grande adversário do presidente, mas o candidato do governador, o Bruno Covas, por enquanto, levando a melhor, primeiro colocado aí em ascensão. Pelo Datafolha, ele está com 32% dos votos, está em primeiro lugar. Até domingo, Mônica. Beijo. Até. 9h30. E apesar de reação econômica do setor de serviços no Amazonas, especialistas avaliam que é preciso cautela. Vamos conferir na reportagem de Ricardo Chaves. O setor de serviços do Amazonas cresce 5,4% no mês de setembro e chega à quinta alta consecutiva. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o índice cresceu 8,4%. Essa é a primeira taxa positiva nessa comparação desde o início da pandemia. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Segundo o chefe de disseminação de informações do IBGE, Adjalma Jacques, a flexibilização do isolamento social pode ter sido o fator decisivo para os bons números. Há uma boa expectativa para outubro, novembro e dezembro, uma vez que são meses de forte demanda por serviços, principalmente aqueles voltados para as pessoas e para as famílias. A flexibilização do isolamento social pode ter sido o principal motivador na melhora da atividade, quando as empresas de serviços puderam voltar a atuar de forma plena ou limitada conforme as regras estabelecidas. Já a variação percentual acumulada no ano, que compara o volume de serviços de janeiro a setembro deste ano com o mesmo período de 2019, foi de 0,6% negativo e inseriu o setor de serviços do Estado na segunda posição entre os estados do país. Na avaliação da vice-presidente do Conselho Federal de Economia, Denise Kassama, é preciso ter cautela antes de comemorar o aumento dos índices. A gente precisa analisar o índice com bastante prudência antes de soltar os rojões comemorativos, né? O indicador do setor de serviços ainda continua 0,6 negativos em relação ao ano passado. Sofreu bastante com a pandemia, né? A gente lembra aí que muitos comércios fecharam e não tiveram como abrir, mas ainda estamos muito aquém de dizer que isso já é sinônimo de uma recuperação econômica. A economista também acredita que é preciso aguardar como o setor vai se comportar sem o pagamento do auxílio emergencial. Provavelmente essa queda do auxílio emergencial vai gerar algum impacto a partir de agora em outubro, talvez em dezembro, né? Por outro lado, em novembro para dezembro já começa um crescimento do setor de serviços em função das vendas. Apesar do resultado, os demais estados acumularam maiores perdas do que o Amazonas durante o ano, na comparação com o ano anterior. Os piores desempenhos foram os de Alagoas, Bahia e Rio Grande do Norte. Seu caminho. Como é que está o seu caminho, hein? Você condutor, você motorista? Destaco inicialmente na Avenida Pedro Teixeira, ali próximo da Arena da Amazônia, para quem vai pegar a Avenida Constantino Neri, quase que no retorno, em frente ao Elmoan, tem uma ocorrência de trânsito, tem um pequeno congestionamento, nada muito impactante, mas é bom você tomar cuidado, você que está saindo do bairro Dom Pedro, do Conjunto Quícia, para quem vem direto ali da Avenida Pedro Teixeira, tem que tomar cuidado nessa região. Ali nas proximidades, a Avenida Desembargador João Machado tem congestionamento em quase toda a extensão para quem sai da Alvorada, Alvorada 1, Alvorada 2, vai pegar Torquato Tapajós, tem problemas, tem congestionamento. No sentido oposto também. Na Avenida Laguna, que vem antes da Desembargador João Machado, tem também alguns pontos de lentidão para quem está saindo da Avenida Coronel Teixeira, desceu ali a ladeira, Nova Esperança, Lírio do Vale, aquela é uma região de feira e como sempre tem congestionamento. 9h33 agora, destaque para a Efigênio Salles, ali no bairro Aleixo.
muito congestionamento, praticamente parada para quem sai da rotatória do Coroado. É bom você evitar. Você que está saindo da Zona Leste, tem como destino ali o Parque 10. Se você quiser seguir direto, dá para ir, vai demorar um pouco, tem congestionamento. Na André Araújo, no sentido centro, também tem lentidão de 1 km. A única que é melhorzinha, podemos dizer assim, é na Avenida Rodrigo Otávio. No início o trânsito é bom, passou um pouco da UFAM, aparece ali o congestionamento no sentido Japim. Às 9h34, indígenas lançam campanha para cobrar que autoridades reforcem ações de enfrentamento da Covid-19. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Tawane Costa. O Amazonas ultrapassa a marca dos 7.000 indígenas infectados com a Covid-19. Os dados constam no boletim da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Com 7.173 casos da doença e 215 mortes, o Amazonas lidera o ranking entre os 9 estados da Amazônia Legal e em seguida aparece o Pará e o Mato Grosso. Na internet, os nativos criaram uma campanha chamada de Vidas Indígenas Correm Risco. O objetivo é cobrar que as autoridades reforcem ações de enfrentamento ao coronavírus. Uma das representantes da etnia Munduruku do Médio Tapajós, Alessandra Corap, fala do medo que os nativos têm de se contaminarem. Uma das preocupações é que foi já 10 mortes do povo Munduruku e muitos não querem mais vir para a cidade justamente porque acham que vai morrer. E a gente está muito preocupado e inclusive a gente botou para lançar a campanha, né? Como liderança a gente ficou largado e a gente não pode largar nossos parentes. É uma das preocupações muito grandes da liderança. Ao todo, 99 povos foram atingidos pelo coronavírus. Os cocamas são os mais afetados. Na internet e emocionada, a presidente da Federação Indígena que atua na tríplice fronteira entre o Brasil, Peru e Colômbia, Milena Cocama, fez um apelo às etnias. Nós estamos aqui pedindo para todos os parentes que não deixem ninguém sair das suas aldeias. Esse vírus está nos matando, está levando o nosso povo. Nós estamos em luto coletivo e a gente não pode fazer o ritual de passagem, que para nós é mais dolorido ainda. Vários ativistas ambientais, artistas e atletas já se manifestaram a favor da campanha, que também deve coletar itens de higiene para auxiliar os indígenas a combaterem o coronavírus. 9h36, a gente falava há pouco sobre a situação dos roubos e assaltos na área central de Manaus, em especial nesse período de fim de ano. Muitas pessoas estão seguindo em direção ao centro para fazerem suas compras de Natal e o centro fica lotado. Vários problemas são esses, né? A questão da Covid e outra, a questão da segurança. Segurança é fundamental. Para exemplificar como é que funciona essa questão, a gente vai ouvir a reportagem agora do Guilherme Guedes. Ele traz dados da Secretaria de Segurança Pública que ainda é grande o número de roubos e furtos de celulares aqui em Manaus. Vamos conferir. Mais de 16 mil pessoas têm o celular roubado em Manaus desde o início do ano até o mês de setembro. No mesmo período do ano passado, foram mais de 18 mil. E em todo o ano de 2019, Manaus contabilizou quase 25 mil roubos de telefones celulares. O levantamento é da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, SSP. Já os casos de furtos de celulares, quando não há contato com a vítima, somam mais de 6.400 nesse ano até setembro, contra mais de 8.500 no igual período do ano passado. Em todo o ano de 2019, ocorreram mais de 11 mil furtos do aparelho. Apesar da redução de casos em 2020, ainda há muitas vítimas. 2 homens chegaram numa moto, me abordaram, colocaram a arma no meu peito pedindo o celular. Falta de segurança e policiamento em um lugar que várias pessoas necessitam de pegar ônibus ali. Assim, deixa os alunos vulneráveis a assalto no período da noite. Inclusive, já vários
acontecimentos ocorreram naquele local. Aquela parada é muito perigosa. Esses assaltantes vão lá e roubam a gente. A técnica de informática Suelen Silva conta que já foi assaltada 4 vezes, tendo que entregar o telefone aos criminosos. Todas essas 4 vezes os assaltos foram nas ruas. Eu lembro que a última vez foi de manhã cedo. Eu ia sair para trabalhar. 2 homens chegaram numa moto, me abordaram, colocaram a arma no meu peito pedindo o celular. E aí eu tive que entregar. O titular do 10º Distrito Integrado de Polícia, delegado Denis Pinho, orienta que as vítimas não devem reagir aos roubos. O procedimento correto é registrar um boletim de ocorrência. É uma orientação que você nunca deve reagir a assalto, mesmo diante de uma arma, você não sabe se é uma arma verdadeira ou não, então não vale a pena pagar com a vida. A gente orienta quem foi vítima que procure a delegacia de polícia para estar formalizando aí o seu depoimento, para a gente estar pedindo a prisão desses indivíduos. Esses roubos que a gente apurou foram na parte da manhã, geralmente naquele momento que a pessoa está deslocando para o trabalho ali, está na parada de ônibus, o comércio está aberto. Para rastreamento e investigações, é preciso solicitar no site www.delegaciainterativa.am.gov.br. Então é isso, né? Perceber alguma coisa, é bom já ligar para a Secretaria de Segurança Pública, para que não tenha nenhum tipo de roubo, assalto, independente da zona da cidade, né? A gente sabe que a área central é o foco do comércio, muitas pessoas seguem em direção ao centro, mas também na Zona Leste, na Feira do Fuxico, na Zona Norte, ali no bairro Manoa, uma feira de bastante movimentação de pessoas. Qualquer lugar, qualquer ponto, é bom você ir com segurança, evitar levar, vai fazer compra nessa área de muita movimentação, evitar levar aquele relógio dourado que chame a atenção, aquele cordão de ouro, de prata, independente, você sabe que se chama a atenção. Não é a todo momento que a gente vai ter a polícia, viaturas passando ali. Tem até aqueles 2 policiais que chamam de Cosme e Damião, que geralmente andam na região onde tem uma grande quantidade de pessoas, mas nem sempre eles vão estar ali. E obviamente que o infrator jamais vai escolher o momento em que o policial está passando para fazer essa ação, esse roubo. Então, muito cuidado, muita atenção com seus pertences nesse período de fim de ano. A análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda, do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Com a Western Union, não importa se você está em casa ou no trabalho. É simples e fácil enviar dinheiro online para o exterior. Baixe o aplicativo da Western Union ou acesse o site wu.com e transfira para contas bancárias ao redor do mundo ou para retirada em dinheiro em uma loja. Agora em Manaus, 9 horas 41 minutos, 19 minutos para as 10 da manhã. O último bloco do Band News Manaus dessa sexta-feira 13, viu, Arthur? Sexta 13, é? Não aconteceu nada no estúdio, né? Não teve nenhum gato preto passando por aí, não? Pela laje? É mito, é mito. Os gatos pretos são tão adoráveis quanto todos os outros. É verdade. Pois vamos seguindo aqui, sexta-feira 13 ou não, a gente segue tocando o barquinho aqui para te atualizar com as principais notícias do dia. 18 infratores são presos e 10 adolescentes apreendidos em Manaus e no interior do estado nas últimas 24 horas. De acordo com a Polícia Militar, as prisões foram motivadas pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. Também foram retiradas de circulação 3 armas de fogo e recuperados 6 veículos com restrição de roubo e furto. As ocorrências foram registradas em 8 bairros da capital e em 8 municípios do interior. Informações sobre o ano letivo em 2021. Conta pra gente, Guilherme Guedes.
As escolas particulares no Amazonas começam a se preparar para o ano letivo de 2021, mesmo diante das incertezas que permanecem devido à pandemia do coronavírus. Nesse ano, as escolas tiveram que se adaptar, oferecendo aulas online, que devem continuar no ano que vem, além da oferta de aulas presenciais de forma parcial. As instituições prevêem mais um ano de cuidados. A Federação Nacional das Escolas Particulares, FENEP, aponta que a pandemia do coronavírus também deve ter impacto nos novos contratos e nos reajustes das mensalidades. No próximo sábado, dia 14, o Brasil celebra o Dia Nacional da Alfabetização, ou seja, amanhã. Mas os dados ainda mostram números alarmantes entre os brasileiros. Na região norte, por exemplo, 7,6% da população de pessoas acima de 15 anos, é possível constatar uma enorme disparidade entre as taxas de analfabetismo, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua Educação do IBGE. Entre os idosos com 60 anos, 25,5% ainda não sabem ler e escrever. Agora, nas notícias regionais, o presidente do Congresso Nacional pede investigação sobre o apagão lá no Amapá. De Brasília, Larissa Arantes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, informou que vai solicitar investigação à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal sobre as causas do incêndio na subestação de energia que provocou um apagão no Amapá. A assessoria da presidência da Casa destacou em nota que, segundo o parlamentar, laudo preliminar da Polícia Civil informa que aparentemente não foi um raio que causou o acidente, contrariando todas as informações anteriores. Laudo inicial apresentado pela Polícia Civil do Amapá revelou que o incêndio foi causado após uma peça do transformador superaquecer e não em função de um raio que teria afetado a subestação. A nota ressaltou ainda que o pedido do presidente do Senado visa esclarecer o que aconteceu e estabelecer a verdade dos fatos. Essa situação toda aí do Amapá só evidencia o grave problema que nós temos no abastecimento elétrico na Amazônia, aqui no Amazonas também. Eu lembro que ano passado, já aqui na Band News Difusora em 2019, teve um apagão no centro, em grande parte da cidade. De vez em quando nós temos também aqui no Amazonas um apagão. Claro que não é comparado como esse, 11 dias... O Amapá está às escuras, com um racionamento de energia, um racionamento ali de 3 horas, um rodízio, mas que não funciona, diga-se de passagem, a população reclama. A gente tem recebido várias denúncias de moradores de lá, também relatando essa situação para a gente está acompanhando em rede nacional, mas isso só mostra como é difícil a questão do abastecimento elétrico na Amazônia. Roraima, que é o nosso estado vizinho, não está interligado ao sistema elétrico nacional. Nós fomos interligados aqui no Amazonas recentemente, assim como o estado do Amapá também em 2017. Mas mesmo assim, problemas de logística, a questão da Amazônia, como o presidente Hamilton Mourão falou nessa semana, para levar geradores, transformadores para lá, precisa de toda uma logística para levar para o Amapá. Agora, é preciso resolver. Não dá para deixar um estado com 11 dias no completo escuro, com uma situação grave lá, né? E a gente pode, e a gente fica pensando, será que não pode acontecer aqui no Amazonas? Há apagões, o Amazonas registra alguns apagões, né? Em Manaus principalmente. Será que a gente não corre o mesmo risco com esse sistema falho? Com a palavra às autoridades, a gente espera que a situação do Amapá se resolva e que a questão elétrica na Amazônia seja prioridade nos próximos dias, nos próximos meses, no Congresso Nacional. Boemba, boemba, com José Simão. Ô, José Simão! Buenos dias, Megali. Que fôlego, presidente! Hoje é sexta-feira 13. Melhor uma sexta-feira 13 do que uma segunda-feira 16, Simão. É melhor uma sexta-feira 13 de 2020. Meu Deus. Hoje convém não sair de casa mesmo. Eu não quero... Não, já imaginou cruzar com Crivella debaixo da escada? Nossa, Simão. Aí você atravessa a rua, vem o Serra carregando um gato preto. Não fala dos gatos pretos. Por quê? É verdade. Porque eles são fofos. Eles são mesmo, lindos. Não dão azar mais, né? Não, mas tem uma charge do Ed Carlos aqui. Sabe que a sexta-feira 13 falou pro Bolsonaro? Agora quem é marica? Aliás,
Sexta-feira 13, pré-eleição, os candidatos continuam chegando, presidente. Opa! Tem um aqui que é direto de Anápolis, Goiás. Arlan Pica-Pau. Arlan Pica-Pau. Gostei dos dois. Aceito os dois. Voto nos dois. E tem sonora do Pica-Pau? Opa, tem um dingão. Vamos ouvir? Bora. Manda ver. Peraí, deu pau. Deu pica, deu pau. Deu. Deu pica-pau. Vai, Pica-Pau. Temos, vai lá. Vote legal, vote Arlan Pica-Pau. Não. Ainda por cima é ruim. É o pica-pau do desenho. Mais uma vezinha? Povo. Vai, Thiago. Vote legal, vote Arlan Pica-Pau. Qual será o seu próximo projeto na Assembleia? Vote legal, vote Arlan Pica-Pau. O senhor vota sim para esse projeto? E temos um pensamento da eleição depois do Pica-Pau. Voto embriagado. Por quê? Prefiro acordar de ressaca que de remorso. Geralmente são os dois, né? Ô, Simão, e temos as breaking news das eleições. Muitas, hein? Sim. Boemba, boemba. Vou mudar meu título para Pernambuco. Por quê? Sabe como é o TRE do Pernambuco? Trepe. Em vez de votar, trepe. Hasta segunda, presidente! Hasta segunda! Isso é voluntário em prol da nação. Band News FM Esportes. 9h50. O assunto agora é esporte. Esporte é com ele, Patrick Vieira. Muito bom dia. Muito bom dia, Arthur. Muito bom dia aos ouvintes da Band News aqui na rádio e também no Facebook. Com o julgamento do Tarumã no dia 17, as semifinais da Série D ocorrem no dia 19, é isso? Quais os detalhes? Isso mesmo, Arthur. Aquela velha novela que a gente estava falando, né, sobre o Tarumã, né? A Federação Amazonense de Futebol definiu para a próxima quinta, dia 19, as datas da semifinal da Série B do Amazonense. O adiamento da data que de início seria no dia 11 ocorreu para esperar o julgamento do Tarumã no pleno do Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD, que ocorre na terça-feira, dia 17. O Lobo do Norte, que terminou a fase de classificação na primeira posição com 11 pontos, foi punido em primeira instância com a perda de 57 pontos, 3 pontos para cada jogador relacionado e mais 3 pontos pelo resultado por ter jogado supostamente sem realizar os exames para a Covid-19 antes do duelo da primeira rodada contra o JC de Itacoatiara. Agora tem aquele lá, né? Se o Tarumã for absorvido, o time mantém a liderança e enfrentará o Rio Negro na semifinal, enquanto o JC recebe o Clipper em Itacoatiara. Neste caso, o Tarumã e o JC entram com vantagem do empate. Mas caso o Lobo perca mais de 8 pontos, o CDC entra na quarta colocação e enfrentará o JC, que ficará em primeiro, e no outro jogo ficaria Clipper e Rio Negro. Olha, uma novela, né? Novela, e vamos ver o que vai dar, né? Esse resultado, se vai ser absolvido, se não vai ser, o que vai sair desse julgamento, os detalhes todos aqui na Band News Difusora. Patrick, Manaus vai a Campina Grande, na Paraíba, para enfrentar o 13, uma partida difícil. Vamos ver se vai conseguir um resultado positivo. É o que a gente espera, mas conte aí os detalhes, o que vai ter, cada equipe. Precisa ganhar, precisa torcer para o Ferroviário não ganhar. Lembrando que eles estão ali lutando ponto a ponto, né? Um ponto de diferença separa o Manaus do Ferroviário. O Manaus se enfrenta neste sábado o 13 na Paraíba pela 15ª rodada da Série C do Brasileiro às 4 horas da tarde, horário aqui de Manaus. O time tem o reforço de Felipe, que está entre os relacionados para o jogo. O atleta foi regularizado nesta quinta e fica à disposição de Luizinho Lopes, o técnico do Manaus. Outro que treinou normalmente foi o volante Derlan, e ele se recupera de
lesão e sua provável escalação vai depender da opção técnica. Um detalhe curioso da partida é que o 13 está liberado para receber o torcedor contra o Manaus. Isso mesmo, a decisão foi assinada pelo secretário de saúde do município, Felipe Reú, na última quarta-feira. Mandante da partida, o time paraibano ainda aguarda uma confirmação da CBF sobre poder mesmo receber o público, né? A entidade máxima do futebol brasileiro, no entanto, ainda não se posicionou. Apesar da autorização das autoridades municipais, o 13 só poderá receber o torcedor no estádio Amigão em caso de aval da CBF, que ainda está analisando o pedido e provavelmente vai ser negado, já adiantando essa informação, porque se não pode em outras séries, na Série C que não vai poder também. Isso vai abrir margem para outras equipes solicitarem a presença do público, né? Quantos clubes não querem a presença de quem paga, né? De quem banca o clube, que é o torcedor, né? Certeza. Não apenas as marcas, os patrocinadores, o público representa uma parcela muito grande do dinheiro do clube. Então, vamos ver o que vai sair, possivelmente vai ser negado. Possivelmente vai ser negado e caso, mesmo assim, entre torcedores lá no estádio, o juiz da partida não pode não autorizar o início do jogo, né? Por conta para preservar até ali os jogadores, a própria torcida, né? Então a gente tem que ficar de olho, a gente vai, qualquer coisa se acontecer, a gente entra aqui na programação. Patrick, eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, temos partidas de clubes sul-americanos. Hoje tem Brasil e Venezuela. Isso, hoje tem Brasil e Venezuela a partir das 8h30 da noite. Você vai acompanhar aqui na Band News FM. E também tem os outros times aqui dos sul-americanos. Colômbia, Uruguai e Chile e Peru, né? A gente já teve os outros jogos na semana. A Argentina empatou com o Paraguai, né? Lá na Argentina. E tá difícil a situação dos hermanos. Tem também Série A2 do feminino. O 3B enfrenta o Real Ariquemes em Rondônia às 4h da tarde. Obrigado, Patrick, pelas informações. Qualquer novidade, só acionar a nossa equipe. Hein? Valeu, Arthur, e os ouvintes. Até segunda-feira. Horas e 55 minutos. Obrigado pela participação de todos os nossos ouvintes. Antes da gente chamar aqui a coluna, falar de uma ocorrência na Avenida Maripiranga Monteiro. Atenção, você condutor que segue em direção à Zona Norte. Antes da Assembleia Legislativa, tem uma ocorrência, tem congestionamento e o condutor deve ficar atento. Avenida Constantino Nery, sentido Zona Norte também, próximo à Arena da Amazônia, tem lentidão. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Outro dia, Camila, a gente falava com a Alessandra sobre a rotina dela de treino, né? O que ela queria. Saúde, na verdade, principalmente, manter a massa magra, aumentar um pouquinho essa massa magra e diminuir um pouquinho a gordura do corpo. Ainda mais agora, o processo de envelhecimento vai começando, vai se intensificando e ela quer ficar super ok e evitar a história do efeito sanfona, né? Porque é muito comum que as pessoas engordem um pouquinho, emagreçam um pouquinho, fiquem ali naquele vai e vem de 3 quilos para mais, 3 quilos para menos e ficam preocupadas. Como é que faz para manter o peso? O que a atividade física tem a ver com isso, Camila? Alessandra, a gente realmente nesse período, né, nessa faixa etária que você tá, né, a gente tem que ajustar. Quanto mais rápido a gente ajusta e mais perene a gente é, o grande problema do efeito sanfona é que são as pessoas, elas ficam num radicalismo, em extremos. Ou ela tá fazendo uma super dieta, treinando pra caramba, ou ela não tá fazendo nada, nem comendo bem e nem treinando, e fica naquela oscilação. A pessoa que encara e que coloca atividade física, como você começou agora há pouco, colocou e tá super consciente, né? A gente já falou sobre os exercícios resistidos, sobre a musculação, sobre esse fortalecimento, que é fundamental, e ele tem que fazer parte em torno de 60% a 70% do seu treino, tá? Ele é mais importante do que a sua corrida, do que a sua parte aeróbica, falando nesse aspecto de efeito sanfona, de qualidade fisiológica pra gente, para um envelhecimento. Sabe assim, é melhor você pegar uma estrada longa, que seja sem grandes curvas, do que você começar a pegar um atalho, pegar sobe e desce, variação de terreno, entendeu? É mais importante o devagar e sempre, nesse momento, agora, do que ter essa oscilação muito grande. A oscilação muito grande faz com que a gente tenha esse efeito sanfona.
Então, trabalhe para isso, para você tentar ser constante, para você conseguir estar sempre mais equilibrada, com menos variação de altos e baixos com relação aos seus treinos e à sua alimentação. Precisa de um ajustinho fino no seu treino, uma dica, uma orientação? É tudo aqui com a gente. Informa@bandnewsfm.com.br. A gente está também nas redes sociais, @rveneri, RVENERI, e @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Com a Western Union, não importa se você está em casa ou no trabalho. É simples e fácil enviar dinheiro online para o exterior. Baixe o aplicativo da Western Union ou acesse o site wu.com e transfira para contas bancárias ao redor do mundo ou para retirada em dinheiro em uma loja. Domingo é dia de eleições municipais. É dia de todos nós da equipe da Band News FM espalhada pelo país estarmos de plantão ao seu lado. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Porto Alegre, João Pessoa, Fortaleza, Salvador, Goiânia, Manaus e Brasília, direto do Tribunal Superior Eleitoral. Com um olhar atento à movimentação nas ruas, nos colégios eleitorais, acompanhando o voto e a expectativa dos principais candidatos. Com um time completo em campo para te informar desde cedinho, alertando sobre as medidas de segurança e os cuidados com o coronavírus na hora de votar. A partir das 5 da tarde, vamos acompanhar os números das pesquisas de boca de urna. A apuração dos votos e a expectativa dos candidatos, as vitórias, as derrotas, as disputas que vão para o segundo turno. No comando da transmissão, Luiz Megali, Sheila Magalhães e Carla Bigato. E análise com um time de peso, Mônica Bergamo, Eduardo Oineg, Dora Kramer, Carlos Andreasa, Fernando Schiller e Antônio Lavaredo. A partir das 9 da noite... Se as coisas estão meio confusas, meio atrapalhadas, vem pra cá que a gente desconfunde. É a vez de Reinaldo Azevedo comandar o É da Coisa especial de eleição. Tudo desde as 7 da manhã, ao vivo no seu dial, no aplicativo Band Rádios e no site da Band News FM. E também com transmissão ao vivo em imagem no canal oficial da Band News FM no YouTube. Vem com a gente e na hora de votar não esqueça de usar máscara e álcool em gel, levar a própria caneta e respeitar o distanciamento. 10 em ponto, quero agradecer a todos que participaram do Band News Manaus. Pode continuar interagindo pelo 993519370, 993519370 é o número do nosso WhatsApp. Você traz a sua sugestão de pauta. Amanhã, gente, Samara Souza estará de volta depois desse período aí se recuperando. Vai voltar com a saúde 100%. E você que estava com saudade daquela voz belíssima de Samara Souza, amanhã ela estará de volta e você vai poder ouvi-la novamente. Eu volto daqui a pouco, 11 da manhã, com o noticiário local, trazendo os destaques da sua localidade, da sua região, do Brasil e do mundo. Tchau, tchau. Você ouviu Band News Manaus. Daqui a pouquinho tem o Band News Station. Band News FM. Em um segundo, tudo pode